Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui prosseguindo a nossa programação da Feira do Livro 2025. Eu agradeço a presença de vocês e convido todo mundo que está aí na praça para chegar mais aqui, se aconchegar. Tem poucos lugares aqui, mas ainda tem alguns. E também aqui na nossa Praça do Telão, que vocês podem se acomodar ali nas cadeiras de praia que a gente montou para vocês assistirem tomando esse solzinho gostoso. Eu queria agradecer aqui inicialmente ao Ministério da Cultura, que, por meio da Lei Rouanet, apresenta a Feira do Livro, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. A gente agradece especialmente a Petrobras, que apresenta a Feira do Livro 2025, junto com o Ministério da Cultura, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É fundamental esse apoio para a gente realizar esse evento, para garantir que ele seja gratuito e garantir que seja democrático. A celebração da democracia é o tema dessa nossa Feira do Livro esse ano. E a gente tem repetido que não tem uma imagem mais precisa do que pode ser a democracia do que uma bela livraria, ou uma editora independente, ou uma feira do livro, um festival literário. É por isso que a gente está aqui reunidos. E a gente tem várias mesas que vão falar sobre os 40 anos da democracia. Eu mesmo estive nessa praça, quando era criança, fazendo manifestação junto com meus pais pelas diretas. E a gente está aqui ainda fazendo a mesma coisa, né? Ainda estamos aqui. Por isso eu convido os nossos escritores, os autores que vão participar dessa mesa agora. Eu chamo ao palco, então, o grande Eugênio Butti. Seja bem-vindo, Eugênio. Pode se acomodar. Eugênio trouxe a sua bagagem literária, como a gente pode ver aqui. Eugênio, um grande autor, já participou de outras edições, pertence ao nosso Conselho Consultivo da Associação 451, com muita honra, e é um jornalista que, nesses últimos 40 anos, vamos dizer, 30, 40 anos, tem atuado aí como observador fundamental da nossa democracia. Muito obrigado. Carlos Fico, grande historiador, eu queria convidar ao palco também, por favor, seja bem-vindo. Professor Carlos. Obrigado. Por favor, pode se acomodar.
Carlos Fico também lançando um livro importante aqui na Feira do Livro. E para mediar a conversa dos dois, eu gostaria de convidar a jornalista Flávia Marreiro. Seja bem-vinda, Flávia. Tudo bem? A Flávia é chefe do escritório brasileiro da BBC, aqui da BBC Brasil, aqui em São Paulo. Muita honra nossa, Flávia, ter você aqui na mediação desse debate. Então, muito bem. Queria convidar vocês a visitar a BBC também, que é uma outra instituição que garante a democracia também, como jornalismo público, que é um grande serviço que ela presta. Muito obrigado, Flávia. Obrigado aos nossos convidados. Obrigada, Paulo. Estamos aí. Fiquem à vontade, por favor. Estamos nas suas mãos, Flávia. Boa tarde, gente. Bem-vindos à Feira do Livro, nesse espaço público, aberto, que aproveita a nossa interação com a cultura e com os livros. Eu estou numa semana especialmente honrada de estar aqui. Faz alguns dias eu estava no outro lado do fronte, coordenando a cobertura do interrogatório do ex-presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, é com muita honra que eu estou aqui para continuar essa conversa, aprofundar essa conversa, e não podia ter companheiros melhores para fazer isso. Eu vou seguir um pouco aqui o meu roteiro, para baixar a adrenalina e a gente começar essa conversa. Eu sou Flávia Marreiro, como o Paulo falou, eu sou jornalista e chefe do escritório da BBC aqui em São Paulo. Eu estou especialmente feliz de falar não apenas de golpismo, mas falar dos 40 anos de democracia. Acho que é importante dar ênfase do que nós estamos comemorando e não só do que nós estamos defendendo. E conversar com os professores, engrandecer o debate brasileiro, e são dois pensadores da Universidade Pública Brasileira. Acho que isso também é importante de ressaltar. Nós falamos no final de uma semana histórica para o Brasil. A gente assistiu pela TV um ex-presidente e generais, um almirante, militares de alta patente respondendo a uma acusação grave, uma tentativa de ruptura da condição democrática brasileira. Agora, eu tenho ao meu lado o Eugênio Butti e o historiador Carlos Fico para a gente analisar esses 40 anos de democracia sem perder as lentes do passado e conectados com as angústias do futuro e as novas ameaças a essa nossa condição democrática. Carlos Fico é carioca do Rio de Janeiro, professor titular de História do Brasil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador, vencedor do Jabuti e uma voz fundamental no estudo da ditadura brasileira, que está lançando um livro que já nasce um clássico, chamado Utopia Autoritária Brasileira, como os militares ameaçam a democracia brasileira desde o nascimento da República até hoje. Do lado do professor Fico, nós temos Eugênio Butti, paulista de Orlândia, que fica a 250 quilômetros e 250 anos de São Paulo, como ele acabou de me dizer, jornalista e professor da Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo, pesquisador, também ganhador do Jabuti. Com os seus ensaios, é um guia único para mirar o estado da democracia, o papel da imprensa e as ameaças que se avizinham. Butti lança aqui na feira, logo mais, depois da nossa conversa, eles vão assinar ali no espaço dos autores aqui do lado, 2 livros, A Razão Desumana e Que Não Se Repita. E ele nos convida a pensar nos diferentes novos formatos de ameaça democrática. Sem mais delongas, até porque a gente, para explicar um pouco como vai funcionar a dinâmica da conversa, a gente vai conversar aqui por 45 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas e depois a gente vai abrir para o público. Durante a nossa conversa, algumas pessoas já vão passar. Quem tiver perguntas, aqui, as pessoas ao lado do palco com papeizinhos, é só pedir e anotar a sua pergunta, que, no final, nós vamos selecionar algumas para conversar aqui no palco. Mas não vou me aprofundar nas apresentações, vamos para o debate e conversar sobre as obras, que eu acho que a gente vai ter uma conversa mais produtiva dessa maneira. Vou começar repetindo mais uma vez que, nessa semana, a gente teve Bolsonaro no banco dos réus. Ao lado de generais e um almirante, ele respondeu por tentativa de golpe.
após as eleições de 2022. Eu queria perguntar, os senhores professores veem esse momento com otimismo, porque é histórico, porque é inédito, ou com pessimismo, porque depois de 40 anos de redemocratização ainda estamos aqui? Professor Fico, o senhor pode começar, por favor. Está ligado aqui? Tá. Olha, boa tarde a todos. Muito obrigado aos organizadores pelo convite, interesse no que eu possa ter a dizer sobre essa temática toda. Prazer estar aqui com o Eugênio também, a quem eu tanto admiro. Muito bom estar nesse astral aqui da Feira do Livro, que eu nunca tinha vindo e gostei muito de cara. Me lembra as atividades que a gente fazia quando estudantes, em espaços abertos e convidativos, assim, é um prazer. Respondendo à sua pergunta, me parece que esse interrogatório, né, que foi feito na semana passada tem aspectos positivos e negativos. O julgamento de oficiais generais é totalmente inédito. Nunca houve, na história do Brasil, nenhum militar golpista que tenha sido julgado, né, nem punido devidamente. Sempre houve anistia, sempre e nunca, são palavras muito fortes, né, mas não estão aqui em sentido literal. Realmente isso nunca aconteceu. Então, esse ineditismo tem servido, inclusive, de alerta para as próprias Forças Armadas. Acho que o impacto principal tem sido no interior das Forças Armadas, como se fosse a sociedade a dizer, bom, agora chega, né? Entretanto, eu não sei se eu sou muito otimista no sentido de considerar que esse julgamento seja capaz de impedir futuro ativismo militar de perfil golpista, porque, como eu tento mostrar nesse livro, isso tem origens estruturais muito grandes e muito fortes, né? De maneira que seria preciso uma série de outras coisas, que, se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir quais são essas outras coisas, na minha opinião, não apenas esse primeiro e inédito e importante julgamento será capaz de resolver. Inclusive, eu tive de assistir tudo aquilo, né, o interrogatório dos réus, a pedido de colegas jornalistas, para depois comentar. Até estava comentando que eu tenho uma especial repulsa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então eu não consigo ouvi-lo falar. Tive de ler a transcrição, é muito difícil, né? Estou vendo que não é um problema só meu, né? Eu consegui assistir a todos os outros, mal ou bem, mas o dele eu tive de ler. E só para destacar um aspecto, me pareceu muito negativo que houvesse, como sempre houve na história do Brasil, uma espécie de visão de que nós somos despreparados, aquela superioridade que eu chamei, uma superioridade galhofeira, né? Então, vocês não estão entendendo nada, estão falando em golpe, mas não foi isso, e muitas piadas. Isso que alguns colegas analistas entenderam como estratégia da defesa me pareceu apenas a repetição desse traço marcante dos militares golpistas brasileiros, que frequentemente nos veem como despreparados, e, por isso, essa superioridade até debochada, né, com piadas. Aquele depoimento do almirante Garnier foi praticamente um escárnio, né? Então, eu sou muito pessimista nesse sentido, porque eu acho que a solução do problema do intervencionismo vai demorar ainda algum tempo. Professor Butti. Obrigado, Flávia. Obrigado, Carlos Fico. É uma honra estar ao lado de vocês dois. Eu quero agradecer a presença de cada um que vem até aqui, me prestigiam e me enchem de responsabilidade. Eu quero também cumprimentar Álvaro Razucchi e o meu querido Paulo Werneck, essa dupla que realiza essa feira. Essa feira é uma celebração, ela tem uma linha de continuidade que vem
dos atos de que o Paulo se lembrou, que aconteceram aqui no Pacaembu, pelas diretas. Eu trazia meu filho Mário no ombro, me lembro disso, Maria Paula está aqui. E o que acontece aqui em torno dos livros tem um significado que transcende, vai muito além de páginas, que alcança e fere a história, no bom e no melhor sentido. Sobre os nossos 40 anos de democracia, a gente precisa se lembrar que é um feito inédito. Desde a República, nós não temos um período tão grande sem uma ruptura. Tivemos as tentativas, mas não tivemos a ruptura. Nós devíamos refletir e aprender um pouco com isso. E entender o que nós teremos que mudar para que esses 40 anos virem 80 anos. Eu quero, nesse ponto, lembrar alguns ensinamentos muito importantes que estão no livro do Carlos Fico, esse novo agora, Utopia Autoritária Brasileira. Ele mostra como o poder moderador da Constituição de 1824 foi se reproduzir na Constituição de 1891 e constitui um imaginário, uma fantasia tanática que aprisiona a mentalidade militar no Brasil e, por decorrência, aprisiona a nação brasileira. A ideia de que forças armadas conseguiriam moderar e salvaguardar a nação acima da institucionalidade e acima da instituição é uma perversão que ainda está presente. E o livro do historiador Carlos Fico mostra isso com precisão. Ele afirma que todas as constituições foram violadas por atos militares no Brasil. Quando eu penso em democracia, eu penso nas imperfeições, eu penso no déficit, eu penso nas dívidas que a nossa democracia tem com o nosso povo, porque a democracia precisa se traduzir em benefício material, e nisso ela ainda é devedora, nós teremos que corrigir, mas eu penso também em coisas positivas. Nesse sentido, eu acho que eu sou otimista, porque nós estamos aqui, nós estamos celebrando a democracia, o livro, e, de fato, essas coisas são inseparáveis, e nós não fomos derrubados pela tentativa de sufocar a universidade, de amarrar a ciência, de intimidar a imprensa e de acabar com os livros, enaltecendo as armas. Nós passamos por um período em que as armas eram mais cultuadas do que os livros. As armas tinham a sua circulação facilitada e os livros tinham a sua circulação dificultada. É muito bom estarmos aqui. Eu abro essa minha participação com esse voto de alegria e, repito, de uma sensação de acolhida. Eu me sinto acolhido nesse lugar agora. Muito obrigado. Obrigada, professor. Compartilhe do seu voto de alegria, como o professor Fico também falou, é uma vibe muito legal a feira. Professor Fico, o Butti, como ótimo jornalista, já começou a fazer um resumo do que o senhor apresenta como utopia autoritária brasileira. Mas eu queria convidar o senhor para completar esse conceito e nos dizer como ele aparece no julgamento. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: no julgamento, o Bolsonaro, outros réus, repetiam: fizemos tudo dentro da Constituição, dentro do limite da lei, e sempre com essa reiteração. Mas eu queria que o senhor
interpretasse essas palavras à luz do seu conceito de utopia autoritária. Pois não. Eu queria antes assinalar uma coisa em relação ao tema geral, que são esses 40 anos, né, de democracia, com um dado muito importante, que, no entanto, nem os 40 anos de democracia foram celebrados devidamente. Né? Todo mundo sabe, isso decorre da eleição do primeiro presidente civil, que foi Tancredo Neves, que não tomou posse, mas, enfim, assinalou o fim da ditadura militar. Mas tampouco foi lembrado um outro aspecto muito importante de maio de 1985 e que guarda uma relação curiosa com uma feira de livros, que foi a emenda constitucional de número 25 de maio de 1985, porque havia necessidade de regulamentar a eleição que haveria naquele ano de 85 para prefeitos. E nessa regulamentação aprovada por essa emenda, em maio, pelo Congresso Nacional, se inseriu o direito de voto para os analfabetos. Desde o fim do Império, em 1881, com a Lei Saraiva, que foi escrita pelo Rui Barbosa, havia essa proibição. Os analfabetos, ou seja, a grande maioria naquela época do eleitorado brasileiro, era proibida de votar. E houve várias tentativas ao longo da história da República para a incorporação como cidadãos desse percentual, dessa parte da população que não tem acesso e não tem ainda acesso. Então, nós estamos celebrando não apenas o fim da ditadura, mas a criação de uma verdadeira democracia de massas, que, finalmente, depois de anos e anos e anos, como eu falei, desde 1881, eram excluídos do processo. E, para responder essa questão, o que eu chamo de utopia autoritária brasileira, eu não vou incomodar vocês com uma longa digressão sobre isso. Aliás, esse livro eu tentei fazer para o público não especializado, não é um livro acadêmico, e muito menos quero ser eu acadêmico aqui nesse momento. Então, basicamente, essa visão que o Eugênio mencionou, de que os militares têm o autoentendimento de que têm o direito de intervir na política e na sociedade em função de uma determinação constitucional que é a garantia dos poderes constitucionais. A passagem mencionada da Constituição do Império de 1824 tem essa equivalência. Essa interpretação é equivocada? É equivocada. Essa interpretação já foi contestada por nós, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Câmara dos Deputados, já foi. Mas os militares, até hoje, continuam com essa interpretação. Uma testemunha de defesa arrolada pelo general Braga Neto, um coronel cujo nome me escapa, o ministro Alexandre de Moraes perguntou a ele: mas o senhor acha que o artigo 142 dá esse direito de intervir? E ele disse sim. Então, agora, em pleno século XX, depois do golpismo, durante o julgamento, eles ainda insistem nisso. O senhor acha que o Moraes deveria ter perguntado isso diretamente para o Bolsonaro, sobre o artigo 42? Poderia. Eu achei assim, o desempenho do ministro Alexandre de Moraes muito bom. Ele aproveitou essa superioridade galhofeira que eu estava mencionando, faz parte dessa longa tradição, porque esse autoentendimento de que eles podem intervir guarda relação com o que seria, talvez, a característica básica desse meu conceito de utopia autoritária, que é os militares, ou boa parte dos militares, verem os civis como despreparados, como ignorantes, como despreparados, não sabem votar em políticos que não sejam corruptos, a política é toda corrupta e os civis são despreparados. Então, esse tipo de visão tão negativa, tão elitista, que, evidentemente, não é apenas exclusiva dos militares, como mostra a proibição de voto aos analfabetos por tantas décadas, é o que caracteriza isso que eu chamo de utopia autoritária. E claramente se manifestou por essa atitude de desprezo, né? Muita gente achou que era
uma estratégia de defesa, mas é, na verdade, como eu já falei, esse traço marcante, né? Eu não quero monopolizar, mas, se houver depois mais questões, a gente pode. A gente fala. Eu queria comentar essa lembrança que o senhor fez da emenda de 85 para o voto dos analfabetos, que, quando eu vinha para cá, eu estava pensando que falta uma data para a gente comemorar a democracia, que a Revolução dos Cravos é um dia bonito, que as pessoas saem às ruas em Portugal para relembrar a volta da democracia. E a gente, às vezes, lembra mais do aniversário do golpe do que da volta da democracia, que nos falta um marco, né? Qual é o dia que a gente vai comemorar essa conquista, né? Poderia ser, essa sua data me pareceu uma data, porque a eleição do Tancredo teve esses meandros, não foi exatamente como todo mundo queria. Falta ou o dia da Constituição, a promulgação da Constituição. Estava eu pensando que data a gente poderia ter como esse. Eu achei essa sua sugestão muito bonita. Eu acho... Posso falar? Claro, eu claro. acho muito bonita. E eu acho que muitas outras pessoas, nós temos uma data para celebrar a democracia brasileira. Essa data é o dia 25 de outubro. Dia 25 de outubro de 1975, morria assassinado em São Paulo Vladimir Herzog. Bonito. E que foi professor na minha escola, na ECA, e foi diretor de jornalismo na Fundação Padre Anchieta, a qual eu sirvo como conselheiro por 2 vezes. Estou na minha 2ª encarnação na Fundação Padre Anchieta. E este ano, agora, o Instituto Vladimir Herzog, do qual eu também participo, conduz a organização do 25 de outubro na Catedral da Sé, onde, em 1975, foi realizado o ato em repúdio e de proteção da memória, em repúdio ao assassinato e de proteção da memória de Vladimir Herzog. Eu acho que Ivo Herzog está aqui e está liderando esse ato que nós teremos no dia 25 de outubro na Catedral da Sé. Ivo Herzog está na plateia, pessoal. Lá está Ivo Herzog. Obrigada. Esse é o dia da democracia. Esse precisa ser o dia da democracia no Brasil. E acho ótima a lembrança de Carlos Fico. Eu fico muito ferido, machucado, quando eu me lembro das coisas que estão acontecendo. Esse livro aqui, Que Não Se Repita, o nome do livro é Que Não Se Repita, a quase morte da democracia brasileira. É um relato, uma história a quente, jamais uma história à altura da palavra história na obra de Carlos Fico, mas é uma história que eu conto do que foi o governo que começou em janeiro de 2019 e terminou em 2022. É um relato com as várias agressões retóricas e materiais contra a democracia no Brasil, atacando o jornalismo, atacando, de preferência, jornalistas mulheres, porque o poder da utopia autoritária acredita na superioridade masculina e trata o desejo na mulher como uma doença e trata o desejo no homem como um sinal de vigor. Por isso, os ataques contra as mulheres são tão recorrentes nessa síndrome autoritária que andou rondando o nosso país e um pouco hoje está no banco dos réus. Essa síndrome fez esse tipo de ataque contra jornalistas mulheres, atacou a universidade, atacou a ciência,
atacou a justiça, quis enxovalhar e destruir a respeitabilidade das urnas eletrônicas, fez de tudo. Nesse livro eu conto que o que nós tivemos entre 2019 e 2022 foi um golpe em gerúndio. Ele foi tentado todos os dias, e nós não estamos livres disso ainda. Esse livro é muito especial para mim, porque ele é lançado pela editora Seja Breve, liderada por Cadão Volpato, Bernardo Agenberg, 2 grandes escritores e meus camaradas, naquele tempo em que nós fazíamos movimento estudantil. Eu trouxe aqui, vou mencionar, mas não vou ler, pelo menos não agora, relatórios do SNI que me chegaram em 2020, porque o repórter Eumano Silva estava apurando uma matéria e encontrou no Arquivo Nacional relatórios sobre a minha pessoa em 1983, 1984. Eumano Silva, que está no Platô BR hoje, do grupo Brasil Journal, que escreveu sobre a história da Araguaia, escreveu sobre a história do PCB, autorizou que eu dissesse o nome dele aqui, porque ele que encontrou esse material, eu tenho aqui alguma coisa, mas é muito aflitivo a gente pensar que, no tempo da ditadura, tinha gente que ganhava vida para espionar um estudante e fazer relatórios sobre esse estudante, o que ele fez durante o dia, como é que ele é, fala que eu sou um agitador de tempo integral, coisas que isso não pode acontecer de novo. E nós passamos muito perto disso. Esse livro, o propósito desse livro é convidar as pessoas a não esquecer e não deixar que isso volte. E o risco disso voltar está longe de ser debelado. Professor Eugênio, eu ia justamente lhe perguntar sobre o conceito de golpe em gerúndio, em câmera lenta, como o senhor acabou de falar, mas a sua fala me leva a uma próxima pergunta para vocês dois, que tem a ver com os 2 livros, 3 livros que estão em lançamento na feira. O pano de fundo do julgamento é também as eleições do ano que vem. Que atores políticos estarão ou não. O ex-presidente Bolsonaro está inelegível, pelo TSE ele não faz parte, mas, como mostra bem o livro do professor Fico, o que é hoje não é amanhã, e anistia é uma palavra presente todo o tempo nele. Então, eu queria perguntar para os senhores como é que os senhores veem a perspectiva dos meses e dos anos seguintes. A gente pode imaginar que, dessa vez, não vai haver anistia ou não? Gostaria que o professor Fico falasse. Olha, eu tenho medo dessa pergunta, porque vocês não vão gostar do que eu vou dizer. Porque, olha, esse meu livro, vou tentar sair pela tangente aqui, cada capítulo, vamos dizer, é um dos golpes, né? Quando a gente fala em golpe militar ou golpe de Estado, todo mundo lembra do golpe de 64. Com esse livro, eu quis mostrar que esse intervencionismo militar já aconteceu muitas vezes, mais de uma dezena de golpes, tentativas de golpe, pronunciamentos militares. Então, cada capítulo trata de um desses episódios do que a gente chama de intervencionismo militar. Dá até para começar pelo... Eu, por exemplo, vou falar uma coisa horrível, eu tenho o meu golpe preferido. Desculpe, não é que eu esteja defendendo o golpe, mas é que foi um golpe tão maluco, tão cinematográfico. Eu estou me referindo aos episódios de 1955. Então, por exemplo, se eu fosse comprar esse livro, eu começaria a ler por ele, que é um golpe muito doido, assim. Agora, o que eu ia dizer que vocês não vão gostar é que em todos esses episódios, e mais de uma dezena, sempre houve anistia.
mesmo quando a sociedade não queria, mesmo quando o presidente da República, por exemplo, Juscelino Kubitschek, ele sofreu 2 tentativas de deposição, em 1956, Jacareacanga, em 1959, Aragarças. No primeiro, logo no início do mandato, ele concedeu ele próprio anistia, assim, para posar de magnânimo. E, no segundo, aí, ele escaldado, porque as mesmas pessoas que deram o primeiro, deram o de 59. Ele falou, agora não vai ter anistia, não vai ter anistia, mas o Congresso aprovou. Então, em todos esses episódios houve anistia. Às vezes demorou um pouco mais, às vezes demorou um pouco menos, e nunca houve iniciativa, vamos dizer, em quadros de normalidade democrática e de pleno direito, de punição. Eventualmente, em alguns desses casos, começou a haver uma punição disciplinar pelo Poder Executivo, do ministro da Guerra, do ministro do Exército, ou do presidente da República, mas também isso, nem mesmo isso, foi mantido e houve anistia. Então, do ponto de vista histórico, vai ser uma surpresa muito agradável se não houver anistia, né? Porque sempre houve. Eu torço muito para que não haja, mas a minha impressão é que esse movimento vai se tornar avassalador, especialmente em relação aos, e isso é uma coisa talvez surpreendente, às pessoas, aos civis que participaram do 8 de janeiro. Mas, no caso dos oficiais generais e outros militares envolvidos, há uma coisa que nem todo mundo conhece, até porque ninguém tem obrigação de conhecer isso, que é a questão da justiça militar. Então, se houver o julgamento, se houver a condenação de militares, esses que estão sendo julgados, a penas superiores a 2 anos, quase que obrigatoriamente o procurador militar vai levar essas condenações do Supremo Tribunal Federal para a Justiça Militar, para um julgamento terrível para os militares, que é o julgamento de honra da incapacidade e inadaptabilidade para o posto e para a patente. Podem perder o posto e a patente. Não perde o salário, né? Mas perde o posto e a patente, que é uma coisa muito desonrosa para os militares. Então, isso pode acontecer, né? Agora, se houver anistia geral para todo mundo, realmente essas coisas todas estariam obstadas. Agora, eu não sei avaliar, né? Para o historiador, vocês talvez me concedam esse benefício, para o historiador já é muito difícil avaliar e analisar o passado, que dirá predizer o que vai acontecer no futuro. Professor Butti. Queria sua avaliação sobre essa mesma questão, sobre possibilidade de anistia, como é que o senhor analisa isso. Queria colocar só mais uma informação na mesa. Alguns candidatos do campo político alinhados ao bolsonarismo, por exemplo, pré-candidatos como o governador de Minas Gerais, o Zema, já está acenando com uma possibilidade de indulto, caso vença. Então, a minha pergunta é uma anistia agora ou num médio prazo, ali, dada a conjuntura? Queria ouvi-lo a respeito, de novo. Eu não tenho nenhuma informação e não disponho de nenhuma metodologia ou de um conhecimento que me permita fazer qualquer hipótese de maneira mais sustentada do que qualquer pessoa poderia fazer. Eu só espero que a democracia se leve a sério e que a gente respeite o que são esses 40 anos e tudo o que nos custou para estar aqui. Isso pode parecer uma frase de efeito, mas a democracia se respeitar e se fazer respeitar é crucial. Por algum motivo, a gente acabou caindo num lugar do imaginário em que se acessa a ideia de democracia como se ela caísse do céu, ou como se ela fosse um dado da natureza, ou como se ela nascesse da terra
como a grama, hoje grama é industrializada, mas como plantas naturais que estão em toda parte. Não, a democracia é um trabalho árduo. É difícil erguê-la e difícil mantê-la. Ela precisa de dedicação, ela precisa de muita gente na linha de frente. A gente falava durante os anos do governo anterior que as instituições estavam funcionando normalmente. Não estavam. Elas funcionavam por causa de trabalho corajoso de algumas pessoas à frente delas. Essas pessoas se expuseram, essas pessoas colocaram em risco a sua integridade. As provas estão aí com a tentativa de assassinato de 3 autoridades brasileiras, que foi desbaratada pela investigação. Isso fazia as instituições funcionarem. Democracia é trabalhosa, ela não vem da inércia. E isso deveria nos fazer respeitar a democracia. É o que eu posso dizer para essa sua pergunta. E espero que isso não aconteça, sabe? Professor, a sua reflexão sobre essa frente que tem que haver em defesa da democracia, essa articulação ativa, me lembrou do outro livro que o senhor está lançando aqui, A Razão Desumana, que fala de muitas forças de desarticulação dessa vida política. Como articular essa defesa da democracia num ambiente de conglomerados digitais que monopolizam a atenção e trabalham ativamente, segundo o senhor mostra no livro, contra esse comum, né? Contra a ideia do comum e de democracia. Eu queria aproveitar para que o senhor comentasse isso e depois queria ouvir o professor Fico também. Exatamente. Muito obrigado pela pergunta. Este livro é A Razão Desumana. A Razão Desumana. Cultura e informação na era da desinformação inculta e sedutora. É isso que eu estou trabalhando aqui, editado pela Autêntica, que é liderada pela Rejane dos Santos, uma das editoras que eu mais admiro no Brasil, por quem eu tenho uma afeição imensa. Fiz 3 livros com a Autêntica. Um deles eu tive lançando aqui na feira, Incerteza. E nesse livro eu procuro mostrar que nós estamos num período, eu temo que vá parecer um pouco acadêmico o que eu vou dizer. Nós estamos num período em que técnica, capital e linguagem estão se fundindo. Nós sempre pensamos a técnica como uma urdidura que caminhava independentemente das relações de produção do capitalismo. E a técnica, já no meados do século XX, foi vista com assombro por gente como Gunther Anders, Hannah Arendt, Heidegger, porque ela conseguiria entrar nas membranas de representação próprias da linguagem, próprias da cultura, substituindo a iniciativa humana por processos automatizados. Pois hoje é possível ver que essa técnica representa os desígnios do capital. Ela realiza aquilo que está embutido na relação de produção baseada na exploração do trabalho e exploração do olhar. E essa fusão capital e técnica assaltam a linguagem. É por isso que nós estamos num tempo em que as máquinas, atenção para isso, são sujeitos de linguagem. Nós fomos formados ouvindo que o ser humano se distingue das outras formas de vida porque fala. Isso não é mais verdade. A máquina fala, mas por trás da máquina, a técnica fala.
e por trás disso a técnica e o capital falam. Isso não é nem um pouco democrático. Não é por acaso que existe uma espécie de simbiose entre as ações da extrema-direita antidemocrática e o uso e o abuso das ferramentas maquínicas da técnica e do capital. Aquele retrato da posse do Trump com os magnatas das big techs sorrindo é mais do que uma fotografia, é a síntese de um tempo. Na posse do Trump, a pretensão de neutralidade de equipamentos como Facebook, como WhatsApp, como o tal X, caiu por terra. E o discurso dos donos dessas empresas assumiu que havia uma aliança entre esse maquinário e o comando do atual presidente dos Estados Unidos. Eu falo disso nesse livro, a partir da análise ensaística de objetos específicos, como a cobertura do assassinato do George Floyd, como a pandemia que mostrou que a humanidade está se tornando irrelevante, como o jornalismo sitiado pelo entretenimento. As plataformas valorizam os supostos conteúdos, entre aspas, que interpelam o desejo. O pensamento, a elaboração, a abstração saem de cena. E se isso acontece, a gramática da política democrática fica adoecida, para dizer o mínimo, quando não inviabilizada. É esse tipo de coisa que eu estou tentando discutir no Razão Desumana, e não queria ter sido acadêmico, mas foi a minha maneira de explicar. Não foi acadêmico, professor. Professor Carlos, queria que o senhor comentasse como o senhor vê que a utopia autoritária pode se mostrar nessa era de plataformas, se o senhor vê uma conexão, uma nova roupagem. Mas queria já emendar uma outra pergunta. O senhor, no começo, falou... eu tenho algumas ideias de como a gente poderia conter intervenção. E eu queria lhe perguntar quais são, assim, 2 medidas, para resumir. Se o senhor tivesse que escolher 2 medidas para a proteção da democracia, quais deveriam ser as nossas prioridades hoje? Tem uma coisa muito esquisita quando eu digo, as pessoas ficam um pouco chocadas, que é o fato de que os militares são legalistas. Mas como assim legalistas? Eles passaram a história toda, você está mostrando, passaram a história toda com a ruptura da legalidade constitucional. Mas o fato é que, quando eu digo legalistas, eu me refiro ao apego que os militares têm em relação às normas, aos manuais, aos regulamentos. No Brasil, há uma grande contradição. Os militares têm sido, desde o fim da Guerra do Paraguai, lá no século XIX, atores políticos muito importantes, indevidamente, mas têm sido. E, por outro lado, a sociedade ignora. De algum modo, até setores democráticos e da esquerda veem de uma maneira caricatural os militares. Há até quem fale que o Brasil não precisa de forças armadas. O Congresso Nacional não tem um deputado que conheça, que seja especializado e, portanto, comissões que fiscalizem adequadamente os militares. Então, isso é uma contradição grande, né? Uma contradição curiosa. Como é que a gente tem atores políticos tão relevantes, que não deveriam ser, mas são, e uma sociedade que praticamente ignora como os militares vivem, o que eles pensam, inclusive esse aspecto que eu estava mencionando, deles serem, entre muitas aspas, legalistas, nesse sentido de, a todo momento, em todos os golpes e ditaduras, sempre tem o quê? O jurista, aquele famoso advogado que vai fazer uma série de regulamentações para o golpe, para a ditadura, etc.
Tudo isso eu estou dizendo para responder a tua pergunta, que a questão essencial para mim, para a solução desse problema e para a consolidação do predomínio civil, que é o que caracteriza uma democracia, a gente não pode ficar a todo momento pensando, né, como essas notícias de jornal que aparecem, os militares estão irritados, os generais estão desconfortáveis. Bom, isso não deveria acontecer. Eu acho que a medida essencial seria a mudança, a reescrita do atual artigo 142, na passagem em que ele atribui essa competência excessiva de garantia dos poderes constitucionais. Ninguém sabe o que é isso. O que é a garantia dos poderes constitucionais? Eu não sei, vocês não sabem, ninguém sabe. E está em todas as constituições da nossa história. Isso precisaria ser extirpado da Constituição. E aí as pessoas me perguntam, você acha que isso vai impedir que mudar a lei vai impedir golpes militares? Bom, por isso que eu estava falando que os militares têm esse apreço pelas regulamentações, essa preocupação com as normas. Se a sociedade, através do Congresso Nacional, fizesse uma emenda constitucional que alterasse essa passagem do artigo 142, que é apenas o atual, porque nas outras constituições isso também estava presente, eu tenho certeza que isso teria um impacto político e simbólico muito importante. Seria garantia de que não haveria nunca mais rupturas? Não, claro que não. Mas, com certeza, teria um impacto muito grande, porque, como eu disse, até hoje, eles interpretam essa específica passagem. O artigo 142, vocês sabem, atribui aquelas coisas tradicionais, né, defesa da pátria, em caso de ameaça estrangeira, também tem aquela coisa da garantia da lei e da ordem, que é por iniciativa de um dos três poderes, e a garantia dos poderes constitucionais, que não é por iniciativa dos três poderes, não. É por iniciativa de quem? Ninguém sabe. Enquanto que a garantia da lei e da ordem tem uma lei complementar que regulamenta essa passagem, a garantia dos poderes constitucionais tem? Não. É por iniciativa de algum dos três poderes? Não. É o que isso? Ninguém sabe. E os militares interpretam de maneira equivocada. Então, não adianta o Supremo Tribunal Federal já ter dito que não é licença para golpe, a mesa da Câmara também já disse, todos nós sabemos que não é. Não adianta se os militares continuam interpretando equivocadamente. Então, eu diria que a questão central é essa. E se me perguntarem se eu acho que isso vai acontecer, eu acho que é muito difícil. O Congresso Nacional é extremamente conservador. O atual governo foi eleito com uma margem de votos muito pequena. A cada 4 anos, né, a gente fala, nunca houve um Congresso tão conservador. E dali a 4 anos, nunca houve um Congresso tão conservador. E assim vai piorando cada vez mais. Então, evidentemente, dependeria de uma iniciativa parlamentar com apoio político da sociedade e, enfim, de um governo também forte politicamente, né? Então, a minha visão sobre essa possibilidade de alteração da Constituição não é muito otimista, mas eu acho que seria essencial. Professor Butti, suas 2 medidas, se eu tivesse que escolher, 2 medidas essenciais para a proteção da democracia. Vale 53? Sim. Mas eu vou dizer, eu concordo com o artigo 142, quer dizer, então, uma espécie de jabuti, né? Com a necessidade de mudar o 142, mas eu acho que há uma outra questão que precisa ser levada em conta, que tem preocupado muito, isso aparece com frequência e aparece em vários círculos. Uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, em 2014, deixa 29 recomendações, algumas de caráter institucional, algumas de caráter de implementação daquilo que está no resultado da comissão, mas uma delas é
o aperfeiçoamento da formação dos militares no Brasil. Nós precisamos entender que um adolescente, quando vai para um processo de formação dentro do ambiente militar, ele aprende o golpe como forma de virtude e como demonstração de coragem. É parte da aura ou da notoriedade que ele pode almejar. É uma canalização para os sonhos de grandeza que um adolescente, que um jovem podem ter. Essa formação, e eu digo isso com o maior respeito, ela precisa ser repensada, ela precisa ser redimensionada. A formação dos militares e a formação das polícias, especialmente das polícias militares. Eu já fui fazer palestra sobre direitos humanos num grande quartel no Rio de Janeiro, a convite de um comandante lúcido e atento, e esse seminário foi organizado pelo filósofo brasileiro Adalto Novaes. E enquanto eu falava para os oficiais, do lado de fora da janela, no pátio, a tropa fazia exercícios e gritava ou cantava palavras, animando a marcha acelerada, e essas palavras falavam em matar o inimigo. É um sintoma muito preocupante que a polícia militar fale em matar inimigo. A polícia militar não tem inimigo. A polícia trabalha dentro de um país, trabalha numa sociedade, não para combater inimigos, para proteger cidadão. Ela não tem ninguém que ela deva matar. A construção desse tipo de imaginário, no entanto, é um problema grave. Para nós termos uma democracia sólida, que cresça, que acolha, que seja um ambiente de inspiração, de segurança, de progresso, sem dúvida nenhuma, será necessário que a gente, como sociedade, reexamine essa matéria. A formação dos militares não é um assunto dos militares, é um assunto da sociedade. É a sociedade que tem interesse nisso e que tem direito legítimo de esperar outro tipo de conduta, outro tipo de mentalidade. Então, eu fico nessas duas sugestões. Uma é a reformulação do 142 e a outra é repensar com o maior respeito pelo caminho mais inclusivo a formação dos jovens militares no Brasil. Muito obrigada, professor. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com essas medidas que vocês sugeriram, e depois a gente vai para as perguntas mais duas perguntas e depois a pergunta da plateia. O senhor mencionou o artigo 142, o senhor mencionou a questão do currículo militar. E eu, então, queria falar do atual governo. O governo Lula está fazendo o suficiente para defender a democracia? Depois do 8 de janeiro, houve segundo a maioria dos analistas, uma certa acomodação com o poder militar, né? Não houve nenhuma investigação adentro, ou mudança, inclusive, no GSI, ou encampar uma mudança do artigo 142, como algumas vozes do PT quiseram, ou qualquer iniciativa de examinar o currículo militar. O governo Lula está fazendo o suficiente para defender a democracia? Comece, por favor, professor Fico. Olha, me perguntaram muito isso, né? O início do governo Lula em relação aos militares foi muito negativo. Não sei se vocês se lembram, mas ainda antes da posse, o futuro presidente e seus assessores vinham sendo muito pressionados para definir logo quem vai ser o ministro da Defesa.
Então, o ministro Múcio foi o primeiro definido por causa dessa pressão militar, que queria saber quem é que vai ser o ministro da Defesa. Eu já achei isso muito negativo, não só pelo perfil conciliador do ministro Múcio, mas também por ele ter o presidente eleito, né, o atual presidente Lula, ter se submetido a essa pressão. E pior ainda foi o fato dos comandos militares terem sido transferidos antes da posse, né, sob a alegação, por exemplo, de que o comandante fulano de tal, o almirante fulano de tal, não queria prestar continência ao presidente Lula, né? Então, a passagem de comando foi feita antes da posse, ainda durante o governo Bolsonaro. Isso também eu achei muito negativo. Agora, há que se convir o seguinte, teria possibilidade o presidente Lula de fazer, eu não sou vinculado a nenhum partido, nem faço defesa nem ataque do atual presidente, mas teria oportunidade, condições o atual presidente de fazer diferente? Eu gostaria muito que o ministro da Defesa não fosse tão conciliador. Eu gostaria muito que o presidente Lula tivesse dito que não aceitava a transferência dos comandos antes da posse dele próprio. E, evidentemente, eu gostaria muito que o atual governo encampasse a proposta de alguns parlamentares do PT de mudança do artigo 142. Então, isso tudo, para mim, parece negativo. Agora, há que se compreender que não é um governo politicamente muito forte, em função da maneira como foi eleito com pequena margem de votos, né? Nós quase tivemos a reeleição do ex-presidente Bolsonaro, sem falar no perfil extremamente conservador do Congresso Nacional e também da animosidade generalizada que há entre empresários, na imprensa, né? A animosidade contra o governo do atual presidente. Então, as condições são muito negativas, né, para um enfrentamento mais direto, que, no entanto, é tão necessário. Já houve momentos, nesses últimos 40 anos, em que as condições eram melhores, né? Mas nenhum dos presidentes civis eleitos depois da ditadura militar foi capaz de enfrentar isso. E eu até frequentemente me pergunto, será esse um problema geracional, né? Será que as pessoas com um pouco mais de idade do que eu tenho 66 anos, será que as pessoas com um pouco mais de idade, que enfrentaram mais diretamente e se opuseram ao regime militar, têm dificuldades de ver os militares como simples funcionários públicos armados que recebem essas armas da sociedade e, portanto, usar esse poderio contra a sociedade é um crime muito grave. Então, qualquer presidente da República deveria se impor de qualquer maneira contra esse tipo de ativismo militar. Infelizmente, isso não aconteceu. As razões a gente pode especular e, no momento atual, certamente, isso se deve a essa fragilidade política e ao perfil conservador do Congresso. Professor Butti. Eu não vejo no atual governo uma violação de princípios fundamentais. Do ponto em que a gente observa a cena da gestão do Estado brasileiro, a gente consegue ver quando surgem iniciativas que violam direitos fundamentais, que atentam contra a normalidade democrática, que cerceiam a liberdade dos cidadãos, da sociedade civil, de organizações. Isso eu não identifico no atual governo. E isso tem uma importância crucial, porque nós temos um governo com muitas dificuldades, que navega nas águas da normalidade institucional. Isto posto,
eu tenho minhas preocupações com a agenda ambiental no Brasil. É uma questão de difícil equacionamento, porque existem as pressões conhecidas do Poder Legislativo, do Parlamento. Nós temos medidas, eu não vou detalhar, mas medidas muito preocupantes, aprovadas agora no Senado, e tem sido difícil a ação do Palácio do Planalto para melhorar ou minimizar os danos do que pode vir por aí. Eu tenho uma preocupação com acesso à informação no Brasil, e eu poderia fazer referência à gestão da comunicação pública, que é uma área com a qual eu tenho alguma familiaridade, e sistemas legítimos, democráticos, testados e consagrados em várias democracias da Europa, mesmo nos Estados Unidos. Nós poderíamos ter mais isso aqui, mais ação na comunicação pública para blindar um pouco o estrago descomunal promovido pelas plataformas antissociais, como já dizia Márcia Tiburi, antissociais, como já dizia meu amigo Cacalo Kifuri há vários anos, plataformas antissociais. E isso também é um campo em que eu gostaria de ver um desempenho um pouco melhor do governo Lula. Haveria outros, a lista é grande, mas, fundamentalmente, é preciso reconhecer que esse governo, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com os cerceamentos que ele sofre, não tem um único escorregão na direção de desrespeitar direitos, de atentar contra a Constituição e de sabotar o curso da normalidade institucional. Isso tem um enorme peso e eu dou muito valor para isso. Depois dessas reflexões, agora eu vou fazer duas perguntas da plateia, que também, felizmente para mim, comentam um pouco a última pergunta que eu queria fazer sobre com que se come democracia. Democracia se come com o quê? Como fazer as pessoas na vida comum se importarem com um conceito que parece, às vezes, abstrato para as pessoas no dia a dia, como é a democracia. Mas vou aqui nas perguntas. Primeiro, do professor Wellington Furtado Ramos, que é da Federal do Mato Grosso do Sul. Ele estava aqui comentando as ideias que já faladas sobre o Brasil. O Brasil, um país do futuro, e o Brasil da ordem e progresso da bandeira. Ele pergunta, o modelo nesses 40 anos de democracia, somos uma democracia jovem? O modelo de democracia liberal nos serve no contexto latino-americano e pós-colonial? Ainda serve esse contexto? Eu queria que o professor Fico começasse. Olha, pelo menos esse, né? Porque, se nós pensarmos bem, o Brasil só viveu uma democracia nessas duas fases, 45 a 64, de 85 para cá. Sendo que, de 1945 a 64, como, enfim, eu mostro aí no livro, nós tivemos uma quantidade de crises institucionais impressionante. Então, foi uma fase... que é claro que a gente não pode falar em democracia nem no Império, nem no período posterior à proclamação da República, a primeira República toda marcada por fraudes eleitorais, por exclusivismos do eleitorado, e depois a gente tem a Revolução de 30, que é um período de grande anormalidade, depois vem a ditadura do Estado Novo. Então, supostamente, a gente tem democracia do fim da ditadura do Estado Novo em 45 até 64, quando vem o golpe, tem a ditadura militar que vai até 85, então nós teríamos uma segunda fase democrática de 85 até hoje.
Muito bem, o que eu estou dizendo é de 45 a 64, supostamente a primeira fase democrática, houve uma sequência inacreditável de crises políticas que envolveram o suicídio do presidente da República, que envolveram os 2 golpes de Estado de 1955, que envolveu o pronunciamento militar contra a posse do João Goulart, depois da renúncia do Jânio Quadros em 1961. Então, bom, foi democracia, mas teve censura praticada a rodo pelo presidente da República, pelos governadores de Estado, teve violência institucional. Então, foi uma fase democrática? Foi. Teve eleição regular para presidente da República em 45, 50, 55, 60, a de 65 foi para o brejo por causa do golpe. Foi uma fase democrática? Foi, mas teve tudo isso que eu mencionei, né? Então, é uma experiência e uma vivência, esses 2 conceitos são fundamentais para o historiador que busca compreender a sociedade, né, que analisa, como é que essa sociedade experimentou e vivenciou essa democracia. Experimentou e vivenciou no contexto de todas essas turbulências institucionais, com grande intervencionismo militar e muitas limitações no exercício da democracia. O exemplo da censura é apenas um entre vários. E agora, na fase mais contemporânea, posterior ao fim da ditadura militar, felizmente a gente tem uma democracia de massas, como eu mencionei, graças à inclusão dos analfabetos, mas também nós tivemos muitas turbulências, né? 2 processos de impeachment, o 3º e o 4º processos de impeachment que a gente tem na história do Brasil. Os 2 primeiros foram em 55, com o Exército rodeando o Congresso Nacional, em 55, e esses 2 impeachments de Collor e Dilma, e agora esse ativismo militar golpista redivivo da fase de Bolsonaro. Então, a gente pode falar em democracia, com certeza podemos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista liberal, e pelo menos dessa a gente pode falar, né? Eu gostaria muito que a gente radicalizasse a democracia do ponto de vista econômico, como o Eugênio mencionou, de algum modo. Acho que amanhã eu vou ter ocasião de falar sobre isso, mas pelo menos uma democracia, vamos dizer, formal, liberal, já é uma grande conquista. E aquilo que Eugênio mencionava sobre o quanto a democracia é trabalhosa, eu concordo muito com isso, e isso se expressa na experimentação e na vivência, né? É preciso que a sociedade brasileira continue experimentando e vivenciando a democracia sem interrupção. E o governo Bolsonaro foi uma interrupção. Foi uma interrupção porque foi o primeiro presidente da República, depois da ditadura militar, a criticar os direitos humanos. Nem mesmo um governo conservador ou de direita, como o de Fernando Collor, ou um governo tutelado pelos militares, como o de José Sarney, teve a ousadia de criticar os direitos humanos. Portanto, foi uma interrupção disso que nós podemos chamar de uma pedagogia democrática. Ao contrário de uma utopia autoritária, o governo Bolsonaro interrompeu essa pedagogia democrática. Com isso, eu quero dizer, essa experimentação, essa vivência da sociedade brasileira com a democracia, que é uma experiência e uma vivência, infelizmente, muito breve do ponto de vista histórico. 40 anos não são nada. Então, a gente ainda está, como sociedade, aprendendo muito. Eu tenho, pelo menos em relação a isso, eu sou otimista, porque eu acho que é a continuidade dessa experimentação que garantirá que não haja mais qualquer tipo de ataque à democracia brasileira. Professor Butti. Não, eu não Esse conceito tenho... democrático, para retomar a pergunta, esse conceito de democracia liberal ainda nos serve? Não, é claro que nos serve, sim, mas eu queria apenas fazer um pequeno acréscimo ao que o Carlos Fico respondeu tão bem.
é uma sugestão que vocês vejam o documentário 1961, dirigido por Amir Labaki. Por que eu faço essa sugestão? Eu, vendo o documentário, encontro lá cenas, depoimentos, que eu absolutamente não conhecia, Carlos Fico certamente conhece, mas é uma memória que mostra muito a fragilidade da democracia e essa ameaça constante do ataque, do golpe. O documentário mostra muito bem o movimento liderado por Leonel Brizola em Porto Alegre, que chegou a confiscar ou a requisitar, a expropriar as armas da Taurus e distribuiu armas para a população, armou a população, organizou a população para resistir a um golpe. E isso, de alguma maneira, claro que essa não é a causa, mas, de alguma maneira, contribuiu para um ambiente que frustrou a tentativa de golpe. Entra muita coisa aí, o documentário é muito rico, mostra isso, mas eu gostei muito de ver, porque eu me lembro, muitos anos atrás, 30 anos atrás, mais do que isso, quando o Amir Labaki escreveu o livro, 1961, publicado pela editora Brasiliense, onde eu trabalhava. E agora, esse livro vira um documentário de excelente qualidade, muito informativo, muito rigoroso, muito bem conduzido. Tem uma entrevista magistral da professora Maria Vitória Benevides, que fala nos episódios e vai explicando, pontuando tudo o que aconteceu lá. Acho que boa parte da força da nossa democracia vem do conhecimento da democracia, da memória da democracia e da formação. Eu tenho insistido muito na formação, da formação dos cidadãos e da formação correta dos militares. Esse é um problema da sociedade, não é um problema dos militares. Muito obrigada aos dois. Queria agradecer a vocês pela presença, pela interação no debate. Os autores vão assinar os livros na livraria dos autores ali ao lado. Muito obrigada, boa feira para todos. Tem mais dias aí pela frente. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.